irmãos? Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar de pé, meus irmãos, e abra comigo a palavra do Senhor, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, para nós meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus nesta manhã. Este é o dia que o Senhor fez, meus irmãos. Aleluia. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 12, do versículo 1 até o versículo de número 10. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Aleluia. Então vamos à leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim nesta manhã. Em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e viu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, amado eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, nós acabamos de fazer leitura, meu Cristo, da Tua palavra. Palavra essa, Senhor, que é viva e eficaz, mais afiada que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão entre a alma e o espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Meu Deus, nesta manhã eu lhe peço que o Senhor fale conosco, não aquilo que nós queremos, que nós desejamos ouvir, mas aquilo que é o teu desejo e a tua vontade para as nossas vidas. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus? Nós estamos falando desde o princípio do culto sobre a graça de Deus, sobre orar, e quando essa oração está de acordo com a vontade de Deus, Deus a atende, conforme a diaconisa Evelyn leu na abertura do culto de hoje. Nós também podemos nos lembrar daquilo que a palavra do Senhor nos diz, que nós não recebemos porque nós pedimos mal, porque nós muitas vezes não sabemos pedir, ou pedimos algo que não é a vontade de Deus. E geralmente, quando vem a angústia sobre as nossas vidas, nós temos um pouco de dificuldade de lidar com ela. Quando vem a tristeza, quando vem a provação, quando vem a aflição, geralmente nós entramos em pânico, entramos em desespero, e como nós não queremos lidar com nada desconfortável, a primeira coisa que nós fazemos é clamar ardentemente para que o Senhor nos tire daquela situação. É clamar ardentemente para que o Senhor remova aquela situação de incômodo das nossas vidas. Porque ninguém aqui quer ficar desconfortável. Nós queremos geralmente estar bem resolvidos, bem confortáveis, e sem nenhum tipo de preocupação, para que nós possamos somente desfrutar daquilo que o Senhor tem
a nos apresentar. Quando nós falamos sobre isso, nós vamos nos lembrar que toda aprovação, que toda aflição, ela é também pedagógica. O Senhor nos ensina através dos nossos vales. O Senhor nos ensina através das nossas angústias. O Senhor nos ensina através das nossas tribulações, através dos nossos medos, através daquilo que nós receamos passar. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos nos lembrar que certa vez Jesus estava com os seus discípulos, e ele disse aos discípulos: olha, entre no barco, passamos para a outra margem. Jesus simplesmente diz a eles que eles iriam passar para a outra margem, mas Jesus não disse a eles que havia uma tempestade os aguardando no meio do caminho. Jesus disse a eles: olha, vamos passar para a outra margem. E se Jesus tivesse dito: olha, nós vamos passar para a outra margem, mas no meio do caminho vocês vão ver o que é medo. Uma meia dúzia tinha dito: opa, que eu acho que esse negócio aí não é de Deus não, Jesus. O Senhor até o Messias, o Senhor é Deus, mas eu acho que o Senhor não está muito certo não. Talvez, se você soubesse sobre algumas coisas que você passaria na vida cristã, talvez você não entraria nessa. Porque quando nós viemos a Jesus, nós imaginamos exatamente, quem é mais antigo aqui vai lembrar, lembra de um programa que tinha na televisão, passava: os seus problemas acabaram. Nós imaginamos exatamente isso, de que uma vida com Deus é uma vida ausente de problemas. Só que uma vida com Deus não é uma vida ausente de problemas. A vida com Deus é uma vida na qual, quando surgem os problemas, Deus nos ensina a andar nos seus caminhos. Deus tira o povo de Israel do Egito, mas não remove o deserto da vida deles. Permite que eles passem pelo deserto para conhecer o propósito e o plano de Deus para a vida deles. Quando Deus tira eles do Egito e leva para o deserto, para que chegasse até a terra prometida da forma que Deus desejava, Deus diz: eu levei vocês para o deserto para que ficasse explícito o que existia no coração de vocês. Porque o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele é pecaminoso, ele é caído. Os discípulos estavam lá dentro de um barco, no meio do mar, com Deus encarnado junto na embarcação. E a primeira pergunta, a primeira reclamação deles é: mestre, o Senhor não se importa que nós morramos? Naquele momento, Jesus se revela como Deus. E a pergunta deles agora é: o Senhor não se importa que nós morramos? Eles substituem por outra pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? As lutas, as provações, as angústias, as mazelas dessa vida servem para nos aproximar daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Serve para que nós, ao final da aflição, olhemos e dissemos: olha, quem é esse que pelo poder da sua palavra pode fazer com que os meus problemas, com que as minhas aflições, com que a minha angústia na alma seja solucionada? Porque nós vivemos um tempo, irmão, de muito poder. O crente, para ser crente, ele tem que ser poderoso. Ele tem que ser cheio. E na hora que ele fala, o inferno abala. E se você não é assim, você não é crente. É isso que a gente ouve muitas vezes. Só que quando nós olhamos para Paulo, especialmente nessa carta aos Coríntios, Paulo vai lidar o tempo todo da sua fragilidade, da sua fraqueza. Paulo vai lidar com algo que é difícil para nós hoje. Porque se a gente olha um crente na situação que Paulo estava, muitas vezes, a primeira coisa que eu falo assim: mano, você deve estar em pecado. Eu acho que você tem que orar para ver se Deus fala com você no que você está pecando. Paulo é aquele que olhou para os filipenses e disse: ei, alegrai-vos de novo. Só que Paulo estava preso. Paulo, nessa carta aos Filipenses, diz: ei,
Vocês não devem se preocupar comigo, porque eu tenho alegria nas minhas prisões, porque aqui na prisão, quando o diabo pensou que tinha me apreendido, eu preguei o evangelho e alcancei toda a casa de César e a guarda pretoriana. Paulo, ele começa essa carta falando das aflições da pregação do evangelho. No capítulo 1 ele chega a dizer, olha, nós passamos uma angústia tão grande que nós chegamos até nos desesperar da nossa vida. Perdemos a esperança de viver. É alguém que está passando tamanha oposição que tem o seu apostolado questionado. Repare, quando nós olhamos para a história de Paulo, nós vemos alguém que é fariseu, alguém que era zeloso pela lei de Deus. A expressão que Paulo utiliza, que quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo de Deus eu era zeloso, Paulo está utilizando uma linguagem remetendo a Finéias, filho do sumo sacerdote Arão no Antigo Testamento. Quando um homem judeu se deita com uma mulher midianita e traz uma praga sobre Israel, Finéias entra na tenda e crava uma estaca que atravessa o homem e a mulher, cravando a estaca na terra e mata os dois. Deus diz, essa praga tinha vindo por causa deles, Finéias foi zeloso e por isso eu me agrado dele. Quando nós olhamos para isso, Paulo, quando ele fala eu sou zeloso, ele está remetendo ao zelo da perseguição na igreja. Quando surge a igreja determinada como caminho, Paulo era zeloso, ele fala, é uma seita, eu vou persegui-los até a morte. Só que Deus o estava esperando no meio do caminho. Deus pega aquele homem, aquele perseguidor, e vai transformar no apóstolo dos gentios. Tanto que quando Deus vai ali até o homem de Deus daquela cidade, diz, olha, vá até a rua chamada direita, acho que foi o evangelista que falou isso no culto passado, vai até a rua direita, e você vai orar por Paulo. Ele está cego. Senhor, este era o perseguidor da igreja. Como que eu vou lá orar por ele? Aí Deus diz a Ananias, vá, porque este é para mim um vaso escolhido. E aí a gente dá o glória. Só que a sequência do versículo Deus diz, e eu o mostrarei o quanto ele há de padecer por amor do meu nome. Essa parte do versículo geralmente é omitida. E aí Paulo agora, o que até então, na ideia de muitos, era o mais capacitado dos apóstolos, letrado, aprendeu aos pés de Gamaliel, fariseu, pronto, apto, segundo a lei, para pregar o evangelho. Agora, Jesus ganhou para ele um mestre. Agora o negócio vai. Jesus esconde ele, irmãos, por anos e anos. Até chegar o tempo de que Barnabé fala, olha, eu não dou conta de pregar em Antioquia, vou buscar Paulo. E Paulo vai na esteira de Barnabé para pregar em Antioquia. Então Paulo está o tempo todo nesta carta falando da sua fragilidade, da sua limitação, da sua fraqueza. E isso vai contra aquilo que nós imaginamos de uma vida cristã muitas vezes. De que nós temos momentos de fragilidade, de que nós temos momentos de medo, de angústia e de fraqueza. Só que nós precisamos avançar em meio a isso. Você sabe por que muitos crentes caem e abandonam a fé? Porque o evangelho que lhes foi pregado, na verdade, não é o evangelho, é uma mentira. Porque muitas vezes a pessoa vem imaginando, agora é só glória, de glória em glória, de vitória em vitória. E aí quando vem um momento de medo, a pessoa fala, não, peraí, Deus mentiu para mim? Eu não imaginei isso. Se eu sou filho de Deus, eu não posso passar por isso. E aí vem aquela pregação nefasta neopentecostal, não pentecostal, mas neopentecostal, dizendo, não aceita, rejeita, repudia. Eu imagino os discípulos dentro do barco, eu não aceito essa tempestade, eu rejeito essa tempestade. Eu imagino Paulo dizendo, eu rejeito o espinho na carne, eu rejeito. Só que, irmão, tem coisa na nossa vida que nós precisamos entender, que não é Deus nos destruindo, mas é Deus nos instruindo, nos elevando, nos fazendo ser melhor, nos fazendo ser cheios do Espírito Santo de Deus.
E não é porque você passa pelo vale que Deus não está com você. Pelo contrário, é justamente no vale que Deus se manifesta na sua vida. É justamente na sua fraqueza que Deus se mostra. Deus forte, poderoso na batalha. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que não nos desampara. Derebe Araia Show. Porque os falsos apóstolos estão aqui, nessa segunda carta aos Coríntios, questionando o apóstolo Paulo. Paulo vai dizer que ele até tinha as credenciais, mas ele se reduz. E no capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim: porque nós temos este tesouro, já preguei sobre isso, escondido em vasos de barro, para que a excelência seja dele e não nossa. Ou seja, Paulo se coloca como um vaso de barro, de pouco valor. Que a importância não era Paulo, mas a mensagem e o Espírito Santo que habitava dentro dele. E aí chega no capítulo 12, depois de no capítulo 11, Paulo falar dos sofrimentos por amor do Evangelho, Paulo fala assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas eu vou me gloriar, eu vou passar as revelações de Deus. Não convém fazer isso, mas eu vou falar. Conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi arrebatado até os céus, até o paraíso. E viu coisas que não eram lícitas dizer ao homem. E Paulo se afasta um pouquinho da visão. A ideia de Paulo não é contar o que ele viu, mas é mostrar que ele poderia se gloriar nisso. Paulo tem uma experiência de ir até o céu e ver as revelações de Deus. Porque o contraponto estão dizendo que Paulo não é de Deus, estão dizendo que Paulo não é de Jesus, estão dizendo que Paulo não é apóstolo, estão dizendo que Paulo não foi enviado por Jesus. E os falsos apóstolos judaizantes naquele momento estão questionando Paulo. E aí Paulo está dizendo: eu sou apóstolo, eu aprendi com Cristo em espírito, Ele me arrebatou até o terceiro céu. E eu vi coisas que eu nem deveria dizer, vocês não estão nem prontos para ouvir. Aí ele vai dizer assim: eu me gloriaria disso. Porque se eu me gloriar, eu não serei louco, eu não serei nécio, eu não estarei mentindo. Paulo tinha motivo. E aí a gente observa um homem que durante toda a carta está falando de sofrimento. A glória para ele não é a ausência de sofrimento, mas é o relacionamento que ele tem com Deus, percebe? Eu podia me gloriar, ele não está falando assim: olha, eu estou tranquilo. A gente vive numa sociedade muito complicada hoje. Mas Paulo não, olha, eu sofro por amor de Cristo, eu sofro por amor do Evangelho, e eu me glorio em algo que não depende de mim, mas é algo que depende dele, que é o meu relacionamento com ele. E se gloriar em coisas assim não é fácil, irmãos. Repara uma coisa, ele vai dizer: eu não seria louco, porque eu não estaria mentindo, eu não seria nécio, porque eu estou dizendo a verdade. Pode ser, irmãos, que você, do ponto de vista deste mundo, não tenha muito motivo para se alegrar. Pode ser que ao olhar para como a tua vida nesta terra está nesse momento, pode ser que você não tenha muito motivo para se alegrar. Pode ser que servir a Cristo te gerou algumas dores. A renúncia, a zombaria, a oposição. Só que o que Paulo nos instrui aqui é que nós devemos olhar para isso e dizer: olha, eu posso me gloriar no meu relacionamento com aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a minha glória, essa é a minha alegria. E aí Paulo diz assim: olha, mas para que eu... Repare, ele fala sobre se gloriar, encher-se da glória, se alegrar. Mas aí Paulo fala: mas para que eu não me exaltasse, para que eu não achasse que eu era a coisa mais importante do mundo, para que eu não me esquecesse de que eu sou o servo dele e não que ele é o meu servo, Deus permitiu um espinho na carne. Isso já foi muito falado ao longo da história da igreja, durante o período pós-apostólico.
dois teólogos basicamente disseram, dois pais da igreja ali disseram que poderia ser uma doença mental de Paulo. Isso aí já está descartado. Também chegaram a ter outras afirmações por conta de uma tradução latina, dizer que era um pecado de ordem sexual, mas isso é um problema de tradução, isso também está descartado. Então, se você vê na internet alguém falando alguma coisa como isso, já descarte essas duas possibilidades, tá bom? O que se fala hoje na pesquisa mais atualizada? Paulo tem uma experiência mística, entenda aqui, misticismo no tempo bíblico é diferente de misticismo hoje, tá? Quando fala sobre experiência mística no tempo bíblico, está falando desse tipo de relação, de ser arrebatado e levado aos céus. Misticismo no nosso tempo tem a ver com esoterismo e práticas esotéricas, tá? Então, quando eu falar sobre isso, você lembre-se que não é misticismo hoje, é no tempo do apocaliptismo judaico, tá? De como se revela a literatura apocalíptica. Então, Paulo tem uma experiência transcendental. E à medida em que esse tipo de experiência é relatada, provavelmente Paulo está falando sobre, isso é a pesquisa mais recente, estou falando com calma agora para que todo mundo entenda, porque isso é uma curiosidade que todo mundo tem, né? O que é o espinho na carne? Irmão, tem debate sobre isso. Que provavelmente Paulo está falando de uma oposição espiritual. Tá? Era normal nesse tipo de literatura que Paulo fala aqui, no apocaliptismo, que fosse uma oposição espiritual, um confronto espiritual que se manifestava também na carne com pessoas se opondo a Paulo. Olha como fica mais fácil de entender, porque ele fala assim, na sequência, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, olha a oposição. Fraqueza, ele se sente fraco por quê? Porque tem alguém mais forte que ele, certo? Injúria, porque tem alguém falando dele. Nas necessidades e nas perseguições, nas angústias. Então a sequência do texto está nos mostrando que provavelmente esse espinho na carne que Paulo está se referindo é uma oposição diabólica e também de utilização daqueles homens que se levantavam contra ele. Tá? Então pode ficar tranquilo que Paulo não era um devasso, pecador, promíscuo. Pode ficar tranquilo que Paulo também não tinha problema mental. Tá bom? Só para a gente deixar claro aqui. Agora, voltando ao objeto disso, porque Paulo não diz, ele dá uma dica, mas ele não diz que é o espinho na carne, porque o espinho na carne não é o importante. O que é o importante? A função desse espinho na carne. O importante não é o espinho, mas o importante é a função dele. Repara uma coisa, quando você passa por uma angústia, você já parou para perguntar, para que isso? Quando você passa por uma coisa que é desconfortável, irmão, espinho na carne, eu posso traduzir também como um espinho contra a carne, porque está espetando, está forçando, tem uma função. Se Deus permite um espinho na nossa carne, é para mostrar uma função. Esse tipo de linguagem é a mesma linguagem que está na tradução grega do Antigo Testamento, quando fala sobre os cananeus que foram mantidos na terra, quando o povo de Israel entrou. Qual que era a ideia ali? Manter os israelitas crentes. Aqueles cananeus eram um espinho na carne deles. Eles estavam vendo práticas pagãs, mas a ideia de Deus é o seguinte: vocês estão vendo, está incomodando? Faça diferente. Tem uma função. A função do espinho na carne de Paulo era fazer com que ele não se ensoberbecesse, que ele não ficasse arrogante. Era manter Paulo humilde, porque todas as vezes que ele poderia pensar que ele era mais que alguma coisa, vinha uma perseguição. Quando ele falava, agora eu estou cheio do poder, agora estou cheio da graça, vinha uma prisão. Agora que ninguém me segura, que eu vou evangelizar o planeta e até o espaço sideral, vinha uma perseguição. Repare, tem coisas que Deus permite para nos manter humildes. Tem coisa que Deus permite para nos manter no propósito dele.
Tem coisa que Deus permite para que nós possamos contemplar a grandeza dele e não a nossa. Porque embora nós sejamos fracos, Deus é o Todo-Poderoso. Repara uma coisa, quer se sentir grato? É quando você enxerga que você não é nada, mas você enxerga um Deus que te amou de maneira sobrenatural. Porque aí você olha e fala: Senhor, eu estou aqui despido de orgulho, de vanglória, e eu enxergo que eu não tinha nada a lhe oferecer, mas o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, me amou de forma sobrenatural, para que eu pudesse servi-lo em graça e glória. E Paulo nos ensina, irmãos, que nem a perseguição e a oposição pode pará-lo. Mas a perseguição e a oposição os levavam direto para o centro da vontade de Deus. Repara uma coisa, uma oposição diabólica, um espírito maligno, um anjo, um mensageiro de Satanás, enviado para perseguir, para esbofetear Paulo, imaginando que Paulo pudesse parar. Só que Paulo utiliza isso para avançar. Repara uma coisa, irmãos, se você e eu observarmos as verdades de Deus, ainda que o inimigo tente nos parar, nós iremos avançar para a glória e majestade de Deus. Pastor, fui levado a um hospital. Pregue, evangelize. Estou trabalhando num lugar que eu odeio, eu não gosto daquele lugar. Bem, crente não pode odiar, mas vamos lá. Você não faz isso, mas é só uma expressão, só uma figura de linguagem, tá? Evangelize. Leve a palavra. Pastor, a minha sala é uma tribulação. Seja crente. Leve a palavra. Pastor, o lugar que eu moro é treva pura. Seja crente. Leve a palavra. Por mais que o inimigo tente te parar, por mais que o inimigo tente te calar, por mais que o inimigo tente mostrar que você não está do jeito que você queria, você deve se gloriar na glória, na bondade, na misericórdia e no poder do Espírito Santo de Deus. Quem conduz não é o diabo, quem conduz é Deus. Então, se Deus permitiu, abra os olhos e veja Deus fazer. E Paulo, como era crente, que nem a gente, ele orou 3 vezes, irmão. Senhor, tem misericórdia. De novo aquele enviado do cão, não, Jesus. Senhor, tem misericórdia. Na terceira, Deus olha para ele e fala: vou responder. Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E às vezes a gente não quer só a graça, a gente quer um pouco mais. Repara uma coisa, lá no livro do profeta Malaquias, logo no capítulo 1, Deus começa a corrigir os sacerdotes. Eles retornaram do exílio há pouco tempo, tudo está sendo reconstruído. Só que eles estão olhando para aquele momento e enxergando derrota, porque eles chegam e está tudo destruído, irmão. E começa dizendo já no versículo 2, diz o Senhor, eu vos amo. E aí, eles fazem o mesmo questionamento de Gideão. Se o Senhor nos ama, por que isso está acontecendo? Como o Senhor nos ama? E Deus responde, sabe por que vocês têm que saber que eu te amo? Porque eu escolhi vocês. Você percebe isso, irmãos? Talvez os meninos entendam um pouquinho mais. Quem não sabia jogar bola muito bem, aí montava os times para jogar bola, aí vai fulano, vai ciclano, vai o outro. Ou alguém que vai fazer alguma coisa, e aí começa a escolher as mulheres que são melhores, né? Você faz isso, você faz aquilo. Quem não tem muita habilidade, vai ficando por último. É assim ou não é? Irmão, deixa eu dizer uma coisa, você não tinha habilidade nenhuma para ser salvo, tá? Aí Jesus olhou e falou assim, eu quero aquele lá que não sabe ser salvo, não pode ser salvo, não consegue ser salvo pelas próprias mãos, e eu vou salvar porque eu amo.
Você está aqui nessa manhã, é porque Deus te ama, é porque Deus te escolheu. Senhor, como é que eu sei que o Senhor me ama? É porque eu te escolhi, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Nerebia ramantacaia show manda recebia. Ah, pastor, mas está tão difícil. Se alegre. Paulo, quando Deus diz para Paulo assim, a minha graça te basta, a ideia de bastar é como construir uma barreira, é como fortalecer, é como estar satisfeito. Sabe o que Deus está dizendo para Paulo? Jesus está dizendo para Paulo, Paulo, a minha graça te fortalece. E olha a dica, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, eu te escolhi, Paulo. Sabe quando você se sente fraco? A glória é minha. Sabe quando você se sente pequeno? É porque eu vou fazer e a glória é minha. Sabe quando você acha que você não consegue? É porque eu vou operar e a glória é minha. Portanto, meu irmão, minha irmã, tudo na tua vida que Deus faz e aquilo que Ele fará, Deus fará para a glória do seu nome. Paulo nos diz na carta aos Romanos, aquele a quem a nem mesmo seu filho poupou por amor de nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? Como não nos dará com Ele todas as coisas? Oh, meu irmão, minha irmã, encontrar contentamento em Deus em meio à angústia, encontrar contentamento em Deus em meio à provação, encontrar contentamento em Deus e olhar não para o mar que se levanta, mas para aquele que está comigo dentro do barco, aquele que se revela à minha vida. Encontrar no deserto, enquanto muitos estão murmurando, encontrar no deserto o maná caindo do céu, as codornizes, a coluna de fogo, a nuvem, a glória de Deus na minha e na tua vida. Pastor, mas esse espinho na carne me tem doído, tem sido tão sofrido. Olhe para Jesus e encontre contentamento nele, porque na tua fragilidade Deus vai operar. Deus não pega Paulo e fala, Paulo, eu vou remover isso, eu vou fazer de você um super-homem. Mas Deus mantém aquele espinho na carne. Paulo entende, ele fala, a minha alegria não pode vir disso. Repara uma coisa, irmãos, nós vivemos uma época muito difícil. Nós vivemos uma época de oposição. Tem se iniciado uma época de oposição ao cristianismo. Quem viu a abertura das Olimpíadas, viu a nossa fé ser totalmente esculhambada. Só que eu te convido a orar por aquelas pessoas, a orar por aquelas vidas que blasfemaram de Deus, que zombaram de Deus, que pisaram na nossa fé. Só que o Senhor nos diz, orai pelos que vos perseguem, amem os seus inimigos. Irmãos, tem coisa que Jesus pediu que é difícil, irmão. Difícil. Você vê o teu Cristo representado daquela maneira. Só que aí eu olhei e falei, Senhor, isso para mim não significa nada. Porque para mim a minha imagem do meu Senhor não é aquilo. A imagem do meu Senhor é outra. Lembra do hino que nós cantamos aqui algumas vezes? A diaconisa Célia gosta de cantar esse hino. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Repara, a imagem do nosso Cristo é a imagem de um Cristo que morreu por nós. Aquelas pessoas estão fazendo uma oposição a Deus, zombando de Deus, tentando esbofetear e demonstrar que o cristianismo é fraco. Nós podemos até ser fracos, mas o nosso Deus é poderoso. Aquelas pessoas precisam ser alcançadas, meus irmãos. Aquelas pessoas precisam ser alcançadas, porque senão o destino é terrível. Então nós vivemos um cenário de oposição. E nós precisamos nos lembrar que a nossa fragilidade é para a glória de Deus. Eu te convido a encontrar contentamento no momento de tribulação.
a olhar para Jesus e dizer: Senhor, ainda que o mar se levante, ainda que a terra se mude, há um rio de águas vivas que correm da cidade de Deus. Ele é o que, quando quer, faz cessar a guerra até os fins da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros do fogo. Portanto, no momento da angústia, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Oh, Senhor, nos coloquemos de pé em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, aleluia. O mundo pode zombar da nossa fé, mas nós nos gloriamos em Cristo. O mundo pode rir, pular, saltar, mas aí nós nos lembramos que os reis dessa terra se levantam contra Deus. E Davi nos instrui no Salmo 2: beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho. Porque os reis dessa terra, eles serão, infelizmente, levados a cabo. Mas Deus, pela sua glória, olhou para nós e nos chamou. Já parou para pensar onde você poderia estar agora? Pastor, eu não estou me sentindo muito grato hoje. Hoje eu estou me sentindo meio triste. Hoje eu estou me sentindo devastado. Você já parou para pensar onde você poderia estar agora? E olhar assim: Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Por quê? Porque o Senhor me chamou, porque o Senhor me escolheu. Naquele capítulo de Malaquias, Deus diz: eu podia ter escolhido Esaú. Depois aí na tua casa, Malaquias 1. Eu podia ter escolhido Esaú, mas eu escolhi Jacó, eu escolhi vocês. Deus podia ter eleito, ter escolhido, ter salvado qualquer um outro, mas Ele escolheu salvar você e eu. Sejamos gratos em nome de Jesus. Senhor meu Deus, amado, eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor sabe de como fica o nosso coração muitas vezes em meio às provas e em meio às aflições, em meio às angústias dessa vida, Pai. Senhor, o Senhor sabe como fica o nosso coração em meio à oposição. Visita-nos, ó Deus, com mão forte e poderosa, para que nós possamos vivenciar, ó Deus, aquilo, meu Pai, que nós ouvimos pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, que a Tua graça nos basta, a Tua graça nos fortalece, a Tua graça nos deixa de pé, a Tua graça nos alcançou, meu Pai, e que nós sejamos gratos, ó Deus, que nós sejamos contentes, felizes, que nós encontremos, ó Deus, contentamento, não nas coisas deste mundo, mas na Tua presença e na Tua salvação, que nós encontremos, ó Deus, contentamento num relacionamento profundo contigo, porque embora muitos pudessem não ter nos escolhido, o Senhor nos escolheu. Deus, fortalece-nos, ó Pai, por amor a Deus.